Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Deixa eu chamar a minha convidada para a gente poder bater um papo hoje. Vamos lá. Vamos ver. Ah, olha ela aí, a Cláudia! Iha! Lindo! Diretamente aqui do Portal Mágico. Ah, então vamos lá. Deixa agora eu dar o boa noite oficial. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos agora à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre Cleópatra, o arquétipo, esse arquétipo que não é bem um arquétipo, mas logo eu explico. E sobre o trabalho maravilhoso que a Cláudia faz, sobre os elixires maravilhosos alquímicos que ela faz. Tivemos uma experiência juntas maravilhosas, também vamos compartilhar aqui com todos vocês. E, bom, Cláudia, se apresente, meu amor. Diga quem é você, Vamos lá. aonde você está e o que você faz. Conte para nós. Primeiramente, boa noite. Agradeço o convite, Su, e pela oportunidade, né, de compartilhar aqui o nosso mergulho, né? Eu sou naturóloga, perfumista, pesquisadora dessa história, né, ancestral, principalmente do resgate, né, dessa cultura que tem com o reino vegetal, com o reino mineral. Então, essas ferramentas que trazem, que são os recursos naturais para a nossa cura, né? Desde sempre para sempre. Então, está disponível. Então, eu desenvolvo perfumes personalizados, trabalho com diferentes linhas, assim, de perfumaria, né? Tanto para identidade olfativa, como também para aromaterapia, né, para marcas, para casa. Então, é um âmbito bem global, assim, né? Então, exige bastante compromisso e estudo para cada caso, né? Então, são linhas bem diferentes, outras, umas bem espiritualizadas, outras bem comerciais. Então, é isso, né? E fora as terapias, né, manuais, as terapias, o reiki, a massagem, o shiatsu, a medicina oriental, que uma vez que entra, ela não sai, né? Por mais que eu fale, eu não vou mais atender. Daí, esse é o servir, né? As mãos e a cura, e trazer entendimento através da palavra também. É isso, eu estou em Itajaí, aqui no sul do Brasil, friozinho gostoso, amanhã vem um ciclone, então a gente fica fundido assim, né, com a natureza, o vento e sentindo tudo, né, e troca de estação, mais esse mergulho, né, do sensorial, de eu escutar o corpo, de silenciar, então hoje é esse lugar que a gente está, né, então acolher, principalmente. É isso. Que mais? Bom, gente, Acho que é isso. vamos lá. Ai, Vamos começar. me guia. Então, eu e o pessoal do Sul, né? Eu não sei o que que acontece. A minha galera tá tudo no Sul. Eu falo, gente, pra que isso? Eu tô aqui em São Paulo e vocês estão tudo aí no Sul. Eu falo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Mas enfim, Vai logo, entender, você vai entender. lo- é, logo a gente entende. Bom, gente, eu e a Cláudia, a gente se conheceu há quase 2 anos atrás, quando a gente fez um curso juntas de registro. Eu estava fazendo, na verdade, a minha quarta reciclagem do curso, e a Cláudia fez esse curso também, e a gente foi fazer uma troca. E eu e ela, assim, a gente se identificou super logo da primeira troca, e vimos coisas legais que nos juntou. Aí eu não me lembro bem, Cláudio, não sei se você lembra, aonde que a Cleo entra na nossa vida. Porque eu acho que a gente acessou alguma coisa, né, no registro da Cleo. Hum, eu acho que quando a gente estava falando das
mulheres, né, do arquétipo feminino, assim, aí você fez essa solicitação, né, me desafiando em fazer o perfume dela, né? E, e aí eu falei, ah, legal, vou fazer, né? Eu aceitei. Quando eu aceito, pode demorar um ano, né, Sueli, mas eu É, entrego. demorou. Demorou um ano, gente. Mas Muito foi, então, eu desafiador. lembro que eu estava fazendo, eu estava preparando imersão Cleópatra, acho que a primeira que eu preparei. Era o teu trabalho, você estava bem Isso. arquétipo, assim. Não é um arquétipo, porque ela é uma persona. Então a gente vai falar de uma linha do feminino, né? Das virtudes, dos atributos que ela traz, né? Dentro dessa inspiração que a gente busca, né? Nos dias de hoje, né? Então é o antigo com o moderno e aonde se funde, né? E eu acho que foi desse lugar aí que a gente se conectou para ela. Sim, então, porque eu estava vivenciando algumas experiências do Egito, né, que eu estava fazendo altas descobertas. E aí a Clau, ela, como ela é perfumista, ela faz toda essa parte de essência, tudo. Eu vi ela fazendo algo muito especial para mim. Por quê? Eu ia entrar numa imersão Cleópatra, assim, super, hiper, mega, e eu falei para ela, meu, faz para mim um elixir da Cleópatra. A Cláudia regalou os olhos deste tamanho. Ela falou, guria, mas eu falei, é, tu que vai fazer. E aí a gente começou o processo, tudo, porque assim, como bem a Clau lembrou, a Cleópatra não é um arquétipo, ela é uma consciência. Então, a consciência de Cleópatra une vários arquétipos, vários. Dentre eles, Isis, dentre eles os arquétipos de Jung, de marca, que é o governante, o amante, o, o mago. Então, Cleópatra tem uma junção de arquétipos. Então, quando a gente começa a trabalhar com Cleópatra, eu, particularmente, eu começo a trabalhar com as mulheres e também com alguns homens, mas é bem específico, mas o nosso foco maior é com mulheres. E a gente começa a ver um trabalho maravilhoso na nossa vida, do feminino, você cuidando do seu feminino. Por quê? Não é só o feminino que habita um corpo. Nós temos feminino e masculino. E o pessoal acha que é só cuidar do feminino, as mulheres e os homens do masculino. Não, se você não tiver esse equilíbrio, tá ruim. Exato. Você fica com uma polaridade e falta da outra. E a Clau, ela começou a vivenciar algumas experiências com Cleópatra quando ela foi desenvolver esse elixir para mim. Conta um pouquinho, Cléo. Clau. Olha eu, Cléo. Já, gente, eu vou dar gato porque eu tenho TDAH e eu confundo tudo às vezes. Então, eu vou confundir sempre. Fala, Clau. Ai, é, então foi esse desafio, né, de entrar na consciência, né, da compreensão de fazer, né, de me colocar nesse lugar, porque muitos registros, né, não tem um livro, não existe, né, até porque muita coisa do Egito, do Antigo Egito, foi foi exterminado, né, até a própria Biblioteca de Alexandria. Então, esse conhecimento passado, assim, a gente escuta alguns historiadores que trazem, né, esse entendimento daquele momento. Então, assim, os perfumes, a perfumaria antiga, ela tem um sentido muito especial, não só no sentido da beleza de se perfumar e de estar bem, mas tem uma viés de espiritual muito forte, né? Então era o sacerdócio espiritual, eles tinham os praticantes, né, sacerdotisas, as pessoas que serviam esse lugar de confecção, de preparo, né? De servir através dessa medicina, porque também era usado como medicina, né? A oleação, a proteção da pele, né? Era muito quente, então eu comecei a observar que até entrando assim, né, em meditação para compreender
porque a gente já tem essas receitas delas famosas, assim, né? Do kefir, da, do estoraque, algumas plantas e algumas ervas que são de lá, era da geografia daquele lugar, né? E que hoje não é difícil encontrar, até tem muito estudo assim, e quando eles encontram aquelas as ânforas assim, que eles tentam identificar quais eram os óleos, quais eram as resinas, que procedência que tinha, eles não conseguem. Então tem muitas daquelas plantas que eles usavam que foram extintas. Então eu falei, como que eu vou reproduzir ou tentar sintonizar uma, né, um perfume que chegue numa frequência que a Cleópatra existe, que ela usava, né? Então eu comecei a tentar escutar, né? Pá, então é canela, rosa, né? O trivial ali que a gente sabe que ela usava. Mas a mirra de lá, eu não tinha aqui, né? O óleo essencial eu não estava conseguindo comprar. Eu falava, ai, Suelen, eu tenho a mirra, até ela tá aqui do meu lado, né? Que a gente tem no Brasil, que é a falsa. A mirra é totalmente diferente. Uma planta e lá era uma resina. Então, já muda aí. As rosas de lá, com certeza, eram rosas diferentes. Então, eu falei, e eu não conseguia chegar, então eu me frustrava, falava, ai, não tá dando, e fazia, deixava macerado. Então esses perfumes, eles ficam macerados por muitos meses, ou até mesmo anos, né? E então foi muito interessante assim, eu tentar, porque eu estava tentando racionalizar isso, né? Uma fórmula quântica ali, e eu não conseguia, eu não conseguia. Eu falei, ai, não tô, tava bem no mental. E aí quando eu consegui entender isso, quando você me trouxe essa questão da, primeiramente, que o que a Cleópatra soprou, né? A consciência. Ela falou assim, o que tem, o que você tem disponível aí, né? Então, o que eu tinha disponível? Porque era isso, né? O que ela tinha disponível lá? Ela também buscou o que estava disponível lá da alta perfumaria, né? Porque ela era nobreza, então eles usavam, era comum da rotina, né? Era do ordinário deles se perfumarem normal. E aí eu comecei a ver que eu tinha mirra, eu comecei a aceitar os elementos que eu tinha para entender o que ela estava precisando, né? Porque dentro desse arquétipo, dentro dessa consciência, ela era uma mulher muito visionária, muito bem posicionada, muito corajosa, né? Então, aí eu já consegui entender aonde ela estava, né? Aonde ela estava se posicionando. Então, isso foi muito legal. E aí você trouxe para mim, eu acho que eu vou deixar você falar essa parte. Que daí eu chegava e me frustrava de novo. Não tô conseguindo, Suelen. Não tô conseguindo. Acho que me fala. Ah, tá, ela colocou. E, e a primeira lição que eu tive foi isso, de usar os elementos que estavam disponíveis. Que daí a gente fica, às vezes, dando desculpa, né? E isso diz muito sobre a nossa vida, né? Eu acho que essa arte da perfumaria, essa arte da conexão com a natureza diz, e a linguagem própria da natureza diz muito do nosso interior, né? Como a gente funciona, como a gente projeta as coisas da vida. Então, eu passei a olhar com outros olhos isso, assim, e reforçou esse olhar, assim, do que eu tenho disponível, né? Que a gente às vezes fala, ai, nossa, é um investimento grande, mas peraí, o que eu tenho aqui que eu posso usar? Então, essa foi a primeira. E chegou você me perguntando, deu quando eu ainda não estava dando aquele, eu falei, não está ainda o aroma que eu imagino. Porque antes de eu entrar num perfume, de fazer, ele já vem assim. Eu falei, nossa, é isso, isso, isso. Né? A pirâmide olfativa. Então, você trouxe para mim para abrir os registros, né? Fala aí, essa parte. Então, a Cláudia, depois ela fala também, ela estava passando também por um momento de equilíbrio do feminino dela. Por isso eu fui entendida a passar essa tarefa para ela, essa missão para ela. Então, o que aconteceu? Eu falei para ela, Clau, abre o registro e chama as informações. Por quê? Os registros, eles são lâminas temporais.
Então, tudo que a gente acessa, a gente busca períodos e lâminas. Falei para ela, puxa as lâminas temporais de Cleópatra, porque o acesso, gente, está no inconsciente coletivo, está numa caixa, que é onde estão informações do universo local. Então, a gente consegue pegar essas informações e canalizar de várias formas. Aí ela não estava conseguindo, eu já sabia que era uma autossabotagem do inconsciente dela, né, do subconsciente. Falei para ela, abre o registro e puxa as informações. Foi maravilhoso, porque assim, a Cláudia, ela é muito cuidadosa, mas às vezes ela também, ela tão cuidadosa, ela, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E eu falo, vai, é você quem vai fazer para mim. E ela, e gente, demorou ano, né? E eu não me importei com a demora, porque eu sabia que ia vir uma coisa de qualidade. Então eu falei, Clau, é o teu período, é o teu processo. Vai fundo. Porque assim, gente, como eu falei de Cleópatra, ela é conhecida no inconsciente coletivo como um arquétipo, mesmo sendo consciência. Por quê? Ela trazia a consciência de Ra. Aquele chapéu que ela usa com aquele sol central é a consciência de Ra, que era a consciência que regiu o Egito e toda a galera daquela antiguidade, né? Antes os sumérios, tudo. Então tinha tudo aquilo incorporado em Cleópatra. Então, quando a gente fala de Cleópatra, vem o quê? Poder. Vem mulher, rainha, Uhum. governo. Aí tem mulher que fala assim para mim, Suelen, mas eu sou só uma dona de casa. E por que não ser a Cleópatra do seu lar? Por que não governar na sua casa? Cleópatra não é só para pessoas que estão em evidência e em poder. Cleópatra é para você que quer ser dono de si mesmo. Pegar o teu alto amor, o teu alto valor e o teu alto cuidado e transformar isso em poder. O poder de expansão, o poder de se florescer. Porque você se florescendo, você floresce o outro. Ela vai explicar, mas ela fez para mim e ela pôs uma pedrinha vermelha. Essa pedra vermelha eu tenho no astral, eu tenho um objeto de trabalho que tem a mesma pedra vermelha. Acho que você não sabia disso, né, Cláudia? Não. Pois é. Eu recebi um instrumento de trabalho da época que eu era do Egito, lá, e tem uma pedra vermelha. E ela fez e pôs essa pedra aqui para mim. Quando eu peguei isso aqui na mão, gente, eu paralisei. Eu demorei para falar para a Cláudia, né, Cláudia? Porque foi um mau rolê. Meu irmão pegou na casa do irmão dela, que mora aqui perto. E aí eu falei. Porque a hora que eu espirrei, automaticamente eu tive vários acessos. Porque, gente, como a Cláudia explicou no início, frequência. A gente acessa a frequência através do arquétipo. Então, ao acessar essa frequência, já me veio vários downloads, eu já comecei a desenhar toda a imersão Cleópatra, que tá para voltar, eu tô para fazer um Cleópatra de novo, depois eu vou anunciar. E eu comecei a ver uma mudança sutil em muitas coisas que tem a ver com a Cleópatra. Fala, Clau, um pouquinho da sua experiência do seu feminino com a Cleo, para a gente entender um pouco mais como que você chegou nisso, como intuído e como você chegou nessa pedra aqui. Conte para nós. Então, aí a partir desse momento que eu acessei essas memórias, como se fosse, se eu voltasse no tempo, na linha do tempo dela, e falava, ok, eu não estou acertando, né? Eu não estava bem comigo, estava né, esse conflito principalmente materno, né? E o poder de posicionamento, como que eu vou me comunicar, quem, né, quem sou eu, identidade principalmente. E isso faz 1 ano e meio, né? Quem me conhece aí também, né, já sabe que o peso da maternidade. E aí, quando eu acessei a Cleo, nesse lugar, assim, o que estava faltando, onde eu não estava olhando, porque é isso, a gente sabe essa referência, né, dela, principalmente do arquétipo da rainha, que ela tinha poder, que ela tinha sensualidade, que ela tinha
estratégia, que ela tinha um bom relacionamento, que ela aonde estava faltando essa captação, aonde que estava a essência que faltava, né? Ou mesmo o meu entendimento para poder ancorar a energia completa, né? Como se tivesse um download ali mesmo, para entender o que ela transmite, né? Da onde ela, né? Da onde é, esse tipo, né? Que a gente acessa, ao que estava faltando. E aí eu fui indo e fui a Isis, né? Eu fui a mãe, ela foi mãe, né? Me veio assim, ela foi mãe. Primeiro, quando abriu assim, por que ela estava tanto tentando proteger? Porque ela queria proteger para os filhos, ela queria manter a sua dinastia. E foi a última dinastia, foi da. Então, Então, a gente. a gente. Ai, eu tô me escutando. Não. Deu uma cortada, Clau. Agora normalizou. Então ela foi, ela estava no 67 anos antes, né, de Cristo. Então é recente assim, né? Então 2000 anos, 2067 antes de Cristo. E ela e aí eu acessei isso e fui indo. Aí como eles tinham a divindade, né, a Isis, que era a grande mãe, era a portadora dessa sabedoria, da magia, a Cleópatra era a personificação de Isis. Então eles olhavam para ela com esse, nossa, ela é a reencarnação de Isis, ela é a deusa encarnada. Então, ela, como mãe, ela era uma excelente mãe. Ela teve 4 filhos. Então, puxa, né, todas elas, né, todas essas grandes mulheres referências, né, Maria Padilha, Maria Madalena, essas grandes mulheres, elas foram na fonte, né, tem um grande cálice sagrado, né, e aí entendendo os elementos que ela usava, e hoje, esse conhecimento, ele só expande, ele só cresce, quanto mais acesso, quanto mais a gente trabalha o nosso interior, mais a gente vai representando melhor a nossa essência, né? Isso a gente fala de indivíduo. E por que um elixir é importante? Por que a gente acessar essas plantas do nosso entorno, né? Que planta que eu tenho no meu jardim ou no meu caminho, né? Se observar no simples, né? Então foi buscando isso, esse entendimento. Eu fui me olhando mais como mãe, a questão tanto de, enfim, isso é para sempre, né? É esse olhar materno que é diário mesmo, essa correção nossa, né? A nossa compensação, aprender a delegar, enfim, isso é um trabalho mesmo intenso interno. E aí aí eu vi que tinha que ter mais rosa, né? Mais leveza, mais beleza, que é esse autocuidado, né? Então a Cleópatra, ela é a mais uma das referências que a gente tem em cosmética e em perfume. Então, assim, essa inspiração dela do autocuidado, né? Eu trabalhei muitos anos em spas, então a gente tem até alguns procedimentos, alguns protocolos que se inspiram na Cleópatra, né? Nos seus banhos de argila, com mel e leite, né? Então ela traz muito isso do autocuidado, do ritualizar o corpo, assim, né? De se preparar para um momento. Então, isso é muito, muito especial e muito importante para nós mulheres desse momento, assim, né? Que a gente está. Que é unificar esse masculino, essa força, com esse sutil, com esse cuidado, né? Com o alto amor. Então, eu acho que é um resgate que vem, né, dela, para que a gente consiga olhar para esse lugar com um olhar com mais beleza mesmo, né? Uma forma de aceitação do corpo, aceitação do que você tem ali. Eu tenho isso, então hoje eu vou usar isso, mas um dia eu vou usar algo mais refinado, né? E, enfim,
não preciso estar me banhando com mirra todos os dias, né? Quem sabe no meu aniversário, algum lugar, né? Um momento especial até mesmo, né? O Jesus, que teve momentos especiais. Então, a gente conseguir fazer planejamentos nesse sentido de autocuidado. Ah, eu vou tirar um final de semana para ir para um lugar tomar banho, né? As termas. Então, eles tinham muito isso. Ela ensinou muito isso, assim. E não só ela, mas Roma, Grécia, né, Egito, eles tinham essas práticas muito coletivas também, né? Então é muito interessante a gente relembrar, né, dessas vias assim de autocuidado que são inspirados por Cleo. E também, né, eu estou aqui com uma cera de abelha que era as bases dos cosméticos deles, né? Então eles usavam muitas gorduras, óleo de coco, óleo de oliva, a própria cera, para fazer esses cremes, os hidratantes. Então a gente pensando lá no Egito, era muito sol, era muito quente, elas tinham que se proteger, né? Então eles se pintavam, né? Col, os olhos para proteção ocular. Então eles tinham todas essas linguagens, né? Essas expressões através da maquiagem, através dos acessórios, né? Das suas próprias, né? Das perucas que eles usavam, né? Que eles usavam aquelas. E é interessante que aqui até as servas, assim, todas né, as hierarquias ali, elas se perfumavam e elas colocavam uns cones de resina assim, e aí ela com aroma enfim, essas gorduras. Então, como eles trabalhavam no sol, para não ficar com mau cheiro, aquilo ia derretendo aos poucos e elas ficavam cheirosas mesmo no trabalho, né? Então, esse autocuidado é, é simbólico também para a gente, né? Porque a gente se adapta hoje, né? Daí a gente já usa um desodorante, a gente está buscando algo mais natural, menos agressivo, menos tóxico, né? Muito mais consciente, não tão comercial, porque depois da Revolução Industrial tudo mudou, né? A parte do olhar, né? Muito mais comercial e, né? Enfim, muito mais olhar para a doença e não para a saúde. Então, agora realmente a gente está numa inversão de valores que ainda dá tempo de mudar, né, nosso dia a dia, ainda dá tempo de mudar nossa rotina, de escolher boas práticas, bons alimentos, escolher com quem andar, os ambientes que a gente está. Então, é tudo isso que também a gente olha para uma rainha e fala assim: a rainha era protegida, não era qualquer um que tinha acesso à rainha, né? Então, ela te ensina também a você se posicionar, a você se colocar no teu lugar, né? Então, muitas mulheres aí sofrendo, e sofrendo mesmo ilusões amorosas, correndo atrás, e ciúmes, e que precisam ter um acesso, assim, né, de conhecimento mesmo, assim, para entender esse coletivo feminino que é tão importante, né? Não é competitivo. E sim, tem tanta coisa para a gente lembrar de fazer práticas de vaporização, de ligar mesmo com a saúde feminina, né? Que às vezes tem nossa, um tabu gigante para a gente falar, né? De sangue, de cuidado, de se resguardar, de colocar esse lugar. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? É um lugar seguro e quem sentir o chamado, com certeza vai estar buscando isso, né? E por que o olfato, né? A gente tem até mesmo o óleo de Horus ali tem uma conexão com a nossa pineal. E quando a gente respira, que é o ato de vida, né? O sopro sagrado, né? Que quando a gente nasce, Deus sopra ali para você viver e tá ligado com a nossa essência, com a nossa sobrevivência, com o nosso primeiro chakra. Então é o sentido, é o sensorial que a gente fareja, que a gente precisa prestar mais atenção. Então a gente teve uma pandemia que te bloqueou um ato tão importante, né? Te tirando ali esse senso de você não distinguir cheiros, de você, opa, teve ali um negocinho esquisito que aconteceu.
que agora muita gente fala, nossa, mas eu não sinto cheiro, não consigo identificar esse cheiro, eu não sei. E eu falo, não, é possível, vamos tentar reverter através de estímulo, né? É importante isso, os estímulos, né? Você identificar um cheiro, nossa, a erva doce, a canela, saber um cheiro, saber o que faz aquele cheiro, né? É científico isso, é um estímulo e ele vai te colocar em outro lugar, né? O cheiro de rosa, quando você cheira uma rosa, nossa, é algo que te transcende, assim, fazendo essas meditações com aroma, é algo muito profundo e muito transformador e que diz muito da gente, né? Ah, eu não gosto disso, não gosto daquela essência, não, não. Então é uma via de autoconhecimento muito poderosa. E que mais? Espera aí que eu vou longe, você vai me buscando. Vai, puxa, Sué. Ah, Ah, eu tenho tá uma, bom que você tá falando. eu tenho uma coisa para falar sobre a Cleo. Dizem algumas línguas que esse batonzinho vermelho aí e essa unhinha vermelha foi a dona Cleo que determinou aí que era um poder, era um ato revolucionário, né? Então ela pigmentou essa, né, ali a basezinha que ela tinha e ela pigmentava também de vermelho. Então eram só as rainhas, as poderosas que podiam usar o vermelho. Olha, você já... E eu até pintei e falei, gente, espera aí, entendi, vamos lá. É bem interessante, né? Então, outra coisa que foi bem importante em entender essa missão primeiro foi escutar o que estava disponível, né? Não buscar de lá e sim do que eu tinha aqui. E a outra lição foi a parte da maternidade, né? Que o que a gente vai deixar para os filhos, que isso é a grande obra. E a outra, é mais uma, que era a da entrega, né? A da entrega, porque eu sabia que eu tinha que entregar. Eu falava assim, eu preciso entregar para ela. Eu tava incomodada. Eu falava, meu Deus, vai acabar o ano e eu não entreguei. Eu falei, não é possível. E aí eu fui para minha mãe e aí eu falei, gente, eu preciso de um adesivo, eu preciso deixar isso aqui muito cara de rainha mesmo, né? E a minha mãe também tinha bastante coisa assim de pedras e de coisas de bijuterias, fios e, enfim, miçangas e coisas assim. Eu falei, mãe, cadê tuas caixinhas de. Aí eu achei esse cordão dourado. Eu falei, nossa, cordão dourado. E eu falei, eu preciso de alguma. A pedra veio assim. Eu falei, nossa, perfeito. E aí conectou de entregar. Então, isso também é importante, né? A gente finalizar as, né? De realizar mesmo. A finalização é o sucesso, né? O completar um, uma linha, né? De começou, termina, né? Projetou ali e aí tem a finalização. E foi esse mergulho, assim, acessando isso, assim, e realmente quando a gente se entrega, a gente consegue ver, perceber, assim, todas as nuances, assim, daquela existência, daquele momento, né, daquelas histórias. Então tinha traições, né, eles tinham atos muito mais selvagens de lidar com as coisas, né? Ai, não, você não gostou? Ah, facada. Ah, não sei o quê, vou te envenenar, vem cá. Beba disso aqui. Mas hoje é de outro jeito, né? Que a gente está tentando lidar com as diferenças, a gente está aprendendo a se tolerar, né? Fazendo terapias, entendendo que tudo é do nosso lugar, que emerge para o outro, e, enfim, projeta, espelha. Então é muito importante, assim, a gente ter essas referências, essas inspirações, né? Com tanta cultura que traz essa
verdade, né? Esses legados assim de compromisso com a terra, de compromisso com cada um, com o servir, com a comunidade que se perdeu, né? A gente está vivendo hoje, a gente trabalha, vai, sai, volta assim. Então eu tento viver isso na minha comunidade, né? Comigo, com a minha família, com os meus vizinhos, com a minha rua. O que que dá para fazer? Vou lá, falo com com algum político, com alguma coisa, vamos fazer isso, ai, as práticas integrativas, gente, vamos, né? Porque é tão interessante. Eu, quando era pequena, eu ia para Minas Gerais e lá tinha a, as termas, assim, banhos, assim, que eu era a coisa mais, para mim era demais ir para Pocinhos do Rio Verde e tomar os banhos com aquelas águas, flúor, não sei, não lembro o nome, mas eram banhos de imersões, aqueles balneários, né? Então, assim, isso é um pouquinho do que essas realidades viviam, né? De ter esses lugares, a hidroterapia, começa aí, né? Os banhos de vapor. E a gente está muito distante, às vezes. Está distante, mas está acessível. Não é impossível você pegar, fazer um banho de vapor ali, até no banho, intencionar um banho, colocar um chá, né? Fazer uma inalação, assim, né? Agora cuidar das vias aéreas. Então a gente está nesse tempo de cuidar do sistema respiratório, né? Com a temperatura. Então esse olhar com o corpo, né? Que ela tinha também, né? Ela buscava essas necessidades lá e a gente tem essas inspirações do autocuidado do corpo, principalmente, né? Não é luxo. Então eu tento trazer isso como algo que pode revolucionar a vida nossa de conexão assim com os nossos pés, de hidratar, de cuidar. Não é só, eu vou toda semana fazer minha unha, mas não é disso. Né? O auto-amor ele é muito mais profundo, de você legitimar o que você sente, de você aceitar, de você buscar ajuda, de você pedir auxílio quando está passando por dificuldades. Então, é tudo isso, né? É tudo isso. E mais um pouco. Todas essas informações super necessárias, porque tudo isso que a Cláudia está dizendo são anos de estudo, anos de dedicação, anos de busca, né, Cláudia? Muito. Pela excelência, pela perfeição, embora a gente nunca atinja uma perfeição, mas a gente tenta ser o mais perfeito possível. Então, gente, tudo isso que a Cláudia falou, cuidados, aromas, que nem você pegar um elixir desse, eu passo tudo, aí eu já pego, eu ativo aqui, ó. Isso aqui é arquétipo, gente. Aroma, arquétipo. Arquétipos sensoriais. Quando eu inalo isso, eu conecto com essa frequência. Nossa, que delícia. Eu tô aqui com incenso de mel. Eu tô aqui com todo o meu cenário arquetípico de Cleópatra. Tenho aqui minha Ísis maravilhosa, que a Cláudia muito bem falou da Ísis, da grande mãe. Ela é chave, né? Então, e aí a gente combina todo esse aroma, todo esse arquétipo. Você pega um vidrinho desse aqui, ó, você já começa a sentir. Você já sente. A hora que você borrifa, você está acionando o seu sensorial. Vem esse poder. E você sente o aroma, você sente cada nota, o sensorial. Esse sentir é arquetípico. O aroma, o visual dele. Então, tudo isso é muito bem elaborado. Quando a gente fala de feminino, de resgate de feminino, de poder, de senhorio, a gente está interligando com arquétipos. Eu, quando eu faço minhas terapias aqui, em todas, 100% eu uso arquétipo. Porque assim, eu costumo explicar para as pessoas. Arquétipo, ele funciona você acreditando ou não. É que nem o exemplo da maçã. A maçã é uma fruta, certo? Ela não vai deixar de ser uma maçã, de ser uma fruta, porque o fulano, ciclano, beltrano não acredita que é uma maçã. Ela simplesmente é uma maçã. E ela vem aqui para cumprir o papel dela. É aroma, essência, o fruto, o alimento. Então a maçã tem N coisas que nos servem.
Inclusive o símbolo arquetípico de maçã. O símbolo arquetípico de maçã, Cleópatra usava também, porque é o arquétipo do amor. A maçã, ela está no arquétipo do amor. Então, ela gera desejo, ela gera paixão. Essas cores, vermelha, que nem a Clau falou, tudo isso, gente, está composto no arquétipo do amante, que é o arquétipo do amor. Nossa, arquétipo do amante, aquele que trai. Não, amante, amor, tá? Derivado da palavra amor. Então, quando eu trato desse arquétipo, é uma paixão. Eu faço as coisas com paixão, eu tenho paixão. Quando eu atendo as minhas pessoas, quando a Cláudia vai desenvolver os produtos dela, ela tem que estar com essa chama ardendo. Ela tem que estar com os chakras dela pulsando. Porque vem a criação. A criação, ela é arquetípica. Então, quando a gente vai fazer uma criação, seja ela física, emocional, espiritual, tem que pulsar. Você tem que entrar na vibração, você tem que sentir. Isso é arquétipo. Isso são figuras arquetípicas. Então, a importância de coligar, correlacionar, que nem a Cláudia, não sei quando que ela vai começar a produzir já esses elixires, né, Cláudia? Eu não sei se você já está na parte de produção para comercialização, mas assim, para mim, é um produto que hoje já é essencial e logo eu já vou querer mais, porque é maravilhoso. É uma conexão que você precisa. Você faz toda a sua conexão espiritual. Vamos fazer uma meditação. Mas quando você vai fazer uma meditação e você acessa o seu sensorial, aquilo potencializa e fica mais pulsante, mais latente. Os seus resultados são melhores e mais rápidos também. Então, gente, quando eu falo um incenso de mel, algumas frutas, romã é maravilhoso, romã é realeza, lixia, são tudo frutas extremamente emblemáticas. Você olha a fruta, você já deseja a fruta, e às vezes você nem sabe que sabor que tem aquela fruta, mas o teu subconsciente, o teu inconsciente estão ligados no inconsciente coletivo, onde estão todas essas informações. Então, quando você olha, sente, respira, você consegue se conectar com essa frequência. E, gente, frequência de Cleópatra é altíssima. Ah, Sueli, mas e a sombra de Cleópatra? Tem a sombra, porque tudo aqui temos a dualidade yin e yang, escuro, claro, preto, branco, né? Então, quando a gente lida com Cleópatra, eu, quando vou fazer ancoragem para as minhas mulheres, eu sempre equilibro. Por quê? Pode ser que uma sombra da rainha Cleo pegue a sua sombra. O que acontece? Sombra com sombra. Aí, o que a gente faz? Quando eu vou fazer mergulho de Cleópatra, imersão Cleópatra, que você mergulha na energia dela, a gente equilibra. Geralmente eu equilibro com arquétipos naturais de flores, de frutas, o mais natural possível. E outros arquétipos também, para equilibrar isso e não te dar uma catarse e você ressoar com a sombra da Cleo. Um arquétipo também maravilhoso é a da Marilyn Monroe. Ela foi uma consciência, tá? Marilyn Monroe, consciência que era de Cleópatra. Ela era Cleópatra. O que acontecia? Ela não sabia usar o poder dela. O que acontece? Ela levava para a sexualidade, porque ela encontrava sombra. Então, ressoa a sombra com sombra, dá um boom. Então, o conhecimento, ele é libertador, ele é poderoso. Quando você conhece os efeitos do arquétipo, a sombra e luz, você domina o mundo. Ah, eu vou dominar o mundo? Não, você domina o seu mundo, o seu universo. Nós somos um universo. E cada universo é único. Tem suas estrelas, seus astros, planetas. E nós temos isso tudo aqui dentro. O mergulho para dentro é o que nos torna essenciais. Então, tudo isso que a Cláudia trouxe, que eu estou trazendo aqui, são conceitos riquíssimos. Porque isso não é falado na mídia.
é falado, ah, você tem que usar arquétipo para o poder, para prosperidade e para atrair homem ou atrair mulher. Que isso, gente? Arquétipo é muito mais do que isso. O poder de atração, ele é muito além de você atrair cônjuge ou atrair pessoas para você dominá-las, não. Você tem que dominar a si mesmo. É o nosso grande desafio aqui. Você dominar os seus instintos. Esse é o maior desafio. Por quê? Nós aqui muitas vezes nos destruímos e somos inimigos de nós mesmos. Então, o que eu conserto em mim, o que eu arrumo em mim, eu permito que o outro desfrute. Então, se eu estou pronta, se eu estou pronto para uma certa função, eu vou encontrar pessoas também que estão prontas, por conta de ressonância e frequência. Eu me conecto às pessoas. Agora, tem pessoas que pegam um arquétipo de vítima, que Cleópatra também teve uma parte dela de vitimismo, tá? Porque ela era um ser humano. E, óbvio, muita grandeza, quanto mais luz, mais sombra. Então, o que aconteceu? Cleópatra tinha uma parte de vítima. E se eu me conecto com esse arquétipo da vítima, eu começo a me vitimizar em tudo. Ai, por que eu só atraio gente assim? Ah, por que não sei o quê? Nossa, olha, as pessoas são ruins. Não, gente, não. Cada um tem o direito de ser como é. E você, eu tenho o dever de ser melhor a cada dia. Porque quanto mais eu elevo a minha frequência, mais eu elevo a minha vibração, muda o meu rol de convívio. Muda quem eu atraio, muda a ressonância. E esse é o grande mistério, que não é mistério, mas é o resultado de quando a gente sabe utilizar arquétipos de forma saudável, consciente, e quando a gente interliga com alguns aromas maravilhosos. E assim, gente, eu amo cheiros. Eu aqui em casa, cada lugar da minha casa tem um cheiro. O quarto tem um cheiro, o guarda-roupa tem um cheiro, o banheiro tem um, a cozinha, cada lugar tem um cheiro. Minha cama tem um cheiro. Sensorial. Eu ativo esse arquétipo. Luzes, eu tô aqui com a minha luz violeta aqui no fundo, que eu acendo ela todos os dias, para transmutar. A cromoterapia. Ô, Cláudio, você trabalha a cromo também na sua linha de cosmético? Explica um pouquinho pra gente. Inclusive, tem um cliente que a gente faz a sintonização dos raios, né? Da violeta, esmeralda. Então, aqui é até violeta. Ai, maravilha. É uma informação, né? O teu ser é inconsciente, né? Os arquétipos, toda essa simbologia tá todo nos nossos inconscientes. Então é uma chave que fazendo ou não, ele vai atuar, ele tem uma frequência. Então o violeta, né? Ele traz essa força de transformação, de transmutação, de elevação, de espiritualidade, de conexão com o divino, né? E eu uso sim, né? Então até trabalhando isso dos elixires femininos, um dos primeiros, isso já faz muitos anos, em 2017, 16 ali, a gente tinha uma horta comunitária e eram 13 famílias, e ali a gente, foi nesse momento eu já tinha algumas tinturas, já trabalhava com fitoterapia, e ali estudando, trabalhando, fazendo toda a parte com spa, atendimento, a gente tinha nessa horta muita abundância, assim, era muito abundante. E olhando aquele manjericão, eu falava, o que eu vou fazer com tanto manjericão? Fazia pesto, fazia não sei o quê, dava para os vizinhos, todo mundo colhia e ficava aquela planta gigantesca. Eu falei, vou fazer os extratos alcoólicos, né? Que é a partir disso, né? Aí fazia, daí chegava no spa, olha o manjericão, era verde, né? Tchá, 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 tchá. Daí todo mundo, que delícia. E aí, um belo dia, já em pandemia, a gente tava com uma plantação de gengibre, açafrão e o cará, né? O inhame, muito abundante.
abundante. E naquela fase a gente não podia nem olhar, né, para o outro. Então não tinha contato, assim. E eu olhava da minha janela para a horta e eu falava, gente, eu preciso ir colher o gengibre. As plantas já estavam falando, elas falam comigo. E elas estavam lá querendo ser colher. Eu falei, gente, eu preciso ir lá. E aí o vizinho, não dá para entrar, não sei o que, vai contaminar, aquela loucura que a gente viveu. E aí eu pedindo, insistindo, daí um dia ele me deixou, tava um sol rachando, eu fui lá para cima a manhã inteira colhendo o gengibre e o açafrão. E a flor do gengibre é muito interessante. Enfim, só vou resumir porque aqui a gente vai ficar até amanhã falando, se deixar. Meu Deus, tem muita peregrinação aqui por compartilhar. Mas isso é o mais real e foi como eu comecei, assim, né? Então, o gengibre foi muito forte, porque daí você tem que colher, você tem que lavar ele, né? Tem toda essa, né, o contato, é isso que a gente precisa voltar a tocar, sentir, pegar a folhinha, né? Não é um frasquinho de óleo essencial, não é algo assim, né? Então, realmente é com a planta. E aí, nossa, eu colhi muito, assim, foram quilos e quilos. E aí, distribuindo, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, eu vou fazer as tinturas, mas era um pote gigante, assim, de gengibre e açafrão. E aí, ficou meses macerando, e quando eu fui sentir o cheiro daquele gengibre, assim, te hipnotiza o cheiro, assim, você fala, nossa, vai, aí o cheiro vai para aquele lugar onde é onde ativa aquela força, né? Então, tua postura já muda, o teu corpo relaxa, né? A energia circula. Então, é isso que faz, né? O natural. A perfumaria sintética, ela vai te dar aquela sensação, né? Agradável ou não, mas a via do natural, né, do perfume mesmo, dos óleos essenciais que estão nas plantas aromáticas, como só de tocar, assim, você já vai perceber e já vai te dar essa, essa emoção, né, já vai te levar para um outro lugar, porque é frequência. E então, eu comecei, eu ouvi um chamado, que onde eu ia, eu já estava pegando planta, tinha plantão, eu já colhia, já colocava no álcool, que eu tinha bastante álcool de cereal, e eu comecei a fazer as minhas. Era pimenta rosa, que tem bastante aqui no litoral, né, da Aroeira, e a pimenta rosa é muito perfumada, trabalha muito o nosso plexo cardíaco. E aí, quando começava a receber as pessoas em casa, eu já abria os potes, assim, ó, tá aqui uma erva doce. Deu, olha, cheira isso. Aí todo mundo começou a gostar dessa brincadeira. E aí teve um dia que uma amiga minha falou assim, vamos fazer uma essência todo mundo juntos. Assim, eram vários casais que estavam lá em casa. E aí cada um pegou, porque eu tinha floral, e nessa época eu não tinha o meu ateliê, hoje eu tenho um ateliê. E aí, todos aqueles frascos, assim, daí cada um foi pegando um floral, uma tintura, um óleo, e eu fiz uma essência da união, e a partir daí me veio a parte feminina, né? E que eu estava muito conectada com o gerânio nessa época. E aí, gengibre, daí eu coloquei o gengibre, fui colocando os óleos, e nisso a gente vai estudando os arquétipos, as personalidades de cada planta, que é o Dr. Bach, né, dos florais de Bach. Eu morei na Espanha, na Europa ali, eu fiz toda essa pesquisa, né, da vida dele e entender essa linguagem das plantas, né, das virtudes. E isso que você falou ali da parte da gente atrair as pessoas, né, ele traz muito isso do estudo, né, porque ele faz os tipos, né, ele tem ali o sistema floral, como que é, né, como que ele interpretava isso, ele observava, imagina, ele é um médico lá da Inglaterra, e aí super bem posicionado, e ele era o diferentão. Então ele observava assim que as pessoas com o mesmo tipo, né, a mesma mentalidade, elas estavam nos grupinhos. Então por isso que tem os grupos de personalidade, que as pessoas elas se atraem com as mesmas questões, as pessoas tristes, as pessoas que, né? Então ele começou a observar isso. E aí veio as plantas que eu tinha e estudando a perfumaria ancestral dos tipos das personalidades femininas, eu comecei a trabalhar em mim o que eu estava precisando. O gengibre traz posicionamento, traz força, traz essa, né, uma autonomia, uma ação.
E, nossa, foi muito forte criar esse elixir, que chama Raiz Feminina. Então, são 13 plantas e estudando as personalidades de cada mulher. Que esse é maravilhoso! Que ele nasceu, assim, de uma transformação. E ainda ele se transforma, né? Porque hoje eu já não sou aquela mulher. Mas, assim, me pegava isso, né? A salvia esclareia não é uma planta nossa, é uma planta lá da Europa, do Mediterrâneo. Então, a Salve Esclareia trabalha muito aquela mãe bem resolvida. Daí eu falei, ai, preciso dela. Daí a gente se veste dela, né? O perfume você não passa, você veste o perfume. Então, era muito interessante, assim, de olhar para esse lado da informação e da linguagem de uma planta, porque ela pode ser uma amiga tua, né? Nem a tua amiga vai te ensinar aquilo que você precisa. Então, as plantas, elas, nossa, essa consciência, né, de Deus mesmo, assim, de presente, assim, que ele fala, ó, essa planta tem isso, isso, isso. Você pode estudar bioquímica, você pode estudar princípio ativo, sinergia, você pode estudar tudo, assim, para racionalizar. Mas de você perceber no sutil aquilo aonde chega, meditar, trazer. Então, isso é uma sabedoria muito importante, assim. Eu falo, não vou ensinar perfumaria, porque hoje em dia cresceu de perfume natural e botânico, tá todo mundo falando disso, graças a Deus estão falando com muito mais consciência e muito mais embasamento, mas que é sobre isso, é você saber usar na tua casa, você poder fazer limpar na tua casa, saber plantar, usar, fazer um chá à noite, fazer. Hoje eu fiz um escaldapé com o meu pequenininho de 3 anos e a alegria dele, assim, de falar, que delícia! Que delícia, mamãe! Aí eu coloquei o cobertorzinho assim, daí vinha o vapor, né? Que agora ele já tá constipadinho um pouquinho. E aí eu falei, nossa, olha só que legal, né? A gente criar momentos assim em casa, com o cônjuge, com o filho, com o namorado, enfim, consigo mesmo, né? De sentir. Porque até isso é uma medicina tão importante, né? De você colocar teu pé e você parar e você parar, porque a gente já não para, né? Sempre tem coisa para fazer. Eu falo, sempre tem coisa para fazer. E eu tenho essa dificuldade de parar e fazer, não, agora. E foi bonitinho, assim, que ele falava, vai, mãe, vamos brincar. Eu, calma, vou preparar aqui pra gente. E eu fazendo o almoço e só falando para ele, espera, espera. Aí eu falei, olha, vamos fazer isso. Daí quando eu coloquei a primeira água e o sal ali com várias plantas maravilhosas, e aí ele ficou ali só observando a fumaça, sabe? O vapor. Ele, nossa, que cheiro, mãe. Deu bom, né? Daí a casa inteira ficou com aquele cheiro. Então, você veja, é, é algo que tá aí, né? Que é o simples. Ai, mas eu não tenho balde, não vou fazer. Ah, improvisa. É o que tem, né? A gente fica arrumando desculpa. Isso também. Eu acho que a gente vai amadurecendo nesse lugar para se autorresponsabilizar mesmo sobre a nossa saúde, sobre os nossos pensamentos, é buscar ajuda. Então, assim, estou muito orgulhosa de mim, né, de tá fazendo terapia de verdade, né, porque faz 20 anos que eu tô nesse meio, eu recebia sempre, 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 recebi tudo que você imaginar, reflexologia, aurículo, sempre fazendo, estudando, trocando, mas quando a gente, né, se compromete para um olhar analítico e alguém, né, você ali, você já não tá mais dando, você não é terapeuta, você não é, agora, então, assim, isso também tá no dia, assim, no momento que a gente está passando, para parar e se cuidar, né? Se autocuidar. Porque é só sobre isso, é só esse olhar íntimo com a gente mesmo. Daí você sim consegue até entender o outro melhor, né? Porque tudo vem, essa é a grande raiz. E voltando para o raiz feminina, assim, ele então já tem anos que eu estou trabalhando com ele, transformando mulheres através dessa poção que eu falo que é uma poção mágica, assim, eu já recebi tantos relatos. Ele é um material bem importante, assim, que eu fui construindo através dos arquétipos femininos e as plantas que estão relacionadas a esses arquétipos, as transformações e as sombras. E e o Raiz Feminina, daí ele tem uma versão Afrodite, que também foi assim, um processo, como o de Cleópatra, para acionar a Afrodite interna.
foi muito, muito forte essa conexão com a Afrodite, porque nós, como mães, eu tô sem aqui minhas rosas. Ai, mas não, você tem um saquinho. Enfim. Fala Afrodite, eu já veio com a minha rosa aqui, É, ó. Afrodite fala pura. sua mão. E você sabe que a Afrodite, assim como toda linhagem feminina, a Afrodite nasce de Zeus, né? Que ele é o. Afrodite e Atena são as duas, né, personagens da mitologia grega que não nascem da mãe, nascem do pai. Então, quando a gente começa também a relacionar isso, né, com a nossa relação com o pai, não tem como fugir, né, Suelen? Ai, a gente olhar papai e mamãe, enfim, dá trabalho, mas é bom. É bom, é libertador, né? Então, a Afrodite, quando ela nasce, a espuma do esperma, né, de Zeus, que cai no mar ali, vira aquela espuma. A Afrodite sai do mar e é o primeiro passo que ela coloca, vem uma rosa. Então, a simbologia da rosa para as mulheres, para o feminino, é como uma autorização. É como se fosse uma permissão divina para você florescer aqui na Terra. Então, ela é a base de toda a essência feminina, de todos os mistérios, tanto na Igreja Católica, como do grande nível de consciência esotérica, mística, enfim. As rosas, elas são essa grande é como se fosse uma chave mesmo para esse sagrado, para essa autorização para a gente viver o nosso feminino com muito mais entendimento, né? E, enfim, e a rosa tem espinho, né? Ela não é bonitinha, querida. Não, ela sabe se defender. Opa, não é ninguém, não vai me pegar, não. Vai tentar pegar uma rosa com trocentos espinhos. Ela não permite. Ela sabe se defender. Então, essa autodefesa nossa agora não é da coleguinha, né? A gente precisa agora estar realmente, que eu acho que esse é o grande mistério, né, da gente trazer esse feminino muito mais saudável em comum unidade com o masculino, né? Então, realmente é uma integração disso. E o Raiz Feminina não fala só do feminino, né? Raiz Feminina, ela fala de uma hierarquia, sim, mas dessa integração. E da importância que a gente tem de se entregar para isso, não ter medo de ser quem é, de como é, né? E isso vem melhorando, por mais que é difícil as relações, né? Porque o nosso grande mistério são as relações. Então, essa deusa do amor, essa inspiração do amor, é isso, Cleópatra traz do alto amor. Não, tem uma reunião importante, eu tenho um momento, um rito de passagem e eu vou me preparar para isso. Eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer, né? Eu vou voltar para o meu corpo, porque eu preciso sentir o meu corpo. Aonde está bloqueado, aonde está precisando. Eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso correr, eu preciso pegar peso. O que eu preciso? Então, cada um vai ter uma linguagem e uma interpretação daquilo que precisa, né? Mas é isso, é ativar a nossa inteligência natural, porque a gente, hoje está tudo fácil com a inteligência artificial, a gente consegue acessar praticamente muita coisa, né? Que isso há anos, sei lá, dois, não sei, é recente, né? Essa realidade. Então é um pouco uau, né? Que coisa, né? Mas isso de estar assim, olho no olho, de tocar, de falar, isso aqui é isso, né? Não sei, enfim, né? Da gente farejar, da gente saber por onde percorrer, que caminho que eu quero, né? Com quem eu quero, o que eu tenho que cortar na minha, né? Padrão, que crença que eu tenho que entender melhor. Enfim, é isso, né? E eu, como mãe, a gente tem essa preocupação maior pelas futuras gerações e o mundo que a gente vai deixar para eles, né? É eles saberem, nossa, vai lá brincar na terra, vai fazer castelinho na areia, vai olhar pro céu,
né? Sentir a água, enfim, eu acho que essa inocência, né, de criança, assim, que os adultos estão tão enrijecidos, tão chato. Ai, que chato que é às vezes, cara. Não posso falar disso, não posso falar daquilo, porque, ai, é só Jesus. Né? Os evangélicos, gente, tá tudo bem, vamos respeitar, vamos ser um pouquinho parecido com Cristo, vamos poder amar e tolerar o outro se ele pensa naquilo, deu, né? Já não dá mais tempo de ficar, você faz isso. Ai, já passou, já passou. Então, realmente, assim, é um ato de coragem, né? Você se posicionar, você. E aqui, internet, eu quase não falo, né? Eu mostro um pouco da realidade. Né? Não fala, né, dona Cláudia? Né? Falar, eu vou falar, ó, até esquentou aqui agora, meu Deus do céu. É isso. Se eu for falar, eu vou incendiar aqui, vai estar, meu Deus. Não, mas é perseguição, a gente já viveu. Não, não, não tenho mais medo disso, tá? Trabalhei, você sabe, isso dá um piripaque na gente, ó, transmuta. É, taca o transmutador aí. Então me vem isso, assim, no dia de hoje, eu acho que ah, nos leva a isso, daí vem o arquétipo da abelha, né? Eu tô aqui com essa cera aqui que tá gritando, assim, me faça um creme agora. Eu adoro fazer provas, assim, sabe? Fazer pra mim. Então, fazendo isso ano passado, eu acabei pegando, vi uns videozinhos dessas de receita, assim, ele queimando era algo, uma conta árabe, sei lá, ali do Oriente, e ele tava queimando amêndoas, aí ficou carvão, daí ele pegou a cera de abelha com óleo de coco, assim, e fez uma pasta preta, né? Ele triturou o pozinho do carvão, e aí ele fez um tipo um delineador. Ai, Um cajal, tipo um cajal, né? sabe, ele ficou pigmentado, mas não tem. Mas aí eu senti que. Aí eu faço o quê? Eu faço a minha sombra, sabe? Eu arrumo ela com um pincelzinho. Olha que legal, né? Então, assim, a gente ser também autossustentável. Eu já sou demais autossustentável, mas também estou aprendendo a receber. Então, é isso, a falar, não ter, né, assim, o que que vão pensar, né? Então, a gente já estava para fazer essa live já fazia tempo, né? E eu falei, ai meu Deus, né? Não, até estou fazendo no sobrenatural, poderia estar fazendo no cacau também, mas já vou compartilhar lá e é isso, as pessoas que me conhecem é assim, né? Eu acho que tem coisa muito séria que a gente fala, mas pode ser com leveza, pode ser com bastante amorosidade, assim, né? De um lugar seguro, assim, e de respeito, porque são 20 anos que eu falei que eu escolhi essa profissão e eu falo, gente, é tanta coisa, é tanto livro, é tanto conhecimento, assim, que precisa ser compartilhado. Não que seja preciso, não. Eu sinto que chegou o momento, né? De um lugar muito mais maduro e muito mais, é, assim, muito mais preparado, né? Eu estou preparada. Falar de Cleópatra, falar de Maria Madalena, falar de Rosas, falar de Hildegarda, de igreja, é algo, um tabu gigantesco. Falar de sangue, falar de ser feminino, desse grande resgate que a gente tem como dever. A gente tem o dever de passar a palavra, porque muita gente que não quer ver, muitas mulheres que, que anulam, que falam, não, tá tudo bem com o meu absorvente, não, não. Enfim, porque é oráculo, é tão sagrado, né? Nosso período, nossa vida é tão sagrada para ser jogada fora, no lixo. É tanta semente que a gente joga no lixo, centenas de milhares de sementes todos os dias no lixão. Então não é justo com a terra. Ai, fico toda arrepiada. Não é justo, né? E assim, é uma briga todos os dias quando eu falo, gente de Deus, eu moro perto de uma floresta, eu jogo a semente, assim, pelo menos as sementes estão todas indo para a terra, você vai brotar, você não vai. Eu sinto isso, assim, e às vezes as pessoas acham tão louca, ai, que viagem, né? Então,
Não, mas pensa, eu acho que a gente, como sociedade, a gente pode fazer tanto, fazer diferente mesmo, porque a política tá... Ai, se a gente entrar nesse assunto, mas é sobre isso também, Cleópatra falava sobre isso. E se a gente falar disso, a gente vai ter que mudar muita coisa. A educação já está mudando lentamente, o sistema de saúde também, né? É prevenção, é menos custo, né? Então, informar a população sobre autocuidado, Uhum. informar as pessoas de direitos, isso é revolucionário. Só que o grande sistema não quer que as pessoas saibam e tenham acesso a isso. Então, o que fazer, né? Então, por isso que até falei, né? Começa pela tua casa, começa pela tua comunidade. Eu vou lá abrir porque o recicla não tá passando aqui, o caminhão da reciclagem não tá passando aqui. Daí o caminhão pega todo o lixo, a gente vê, ai, tá tudo indo pro lixo. Então é muito complicado isso, a política pública nesse sentido, né, da gente conseguir levantar uma bandeira e se unir em ações que realmente estão funcionando. Eu sei que tem ações muito importantes e já acontecendo, mas é um trabalho de formiguinha. É o arquétipo da formiguinha. Faz teu trabalho. É o arquétipo do beija-flor, do pequenininho que vai lá, pega lá, né? Tem aquela historinha da floresta pegando fogo, né? E o leão fala assim pro beija-flor, ah, desse jeito você não vai conseguir apagar. Ele falou assim, eu tô fazendo a minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Legitimar isso, assim, que somos seres que não somos perfeitos, porém somos o que somos, né? Aceitar essa parte e tentar realmente fazer o melhor, com humildade, com, com tolerância, ativando essas virtudes através de arquétipo, através de meditação, através de alguma terapia, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser transformada. Sozinho a gente não consegue. Você pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, esse é o senso, né? O senso, o bom senso é um sensor, é ter um sensor. Peraí, não preciso ir com a manada, todo mundo junto. O que, que eu quero? Então, esse momento de separar, né? De dar um passinho para trás, auto-observar, para conseguir ter mais consciência mesmo, né? E esse é o momento de expansão, porque tem tanta informação, estamos vivendo na era da informação e do conhecimento. Então, usar isso em favor realmente desse sentido, né, de unificar ai, de unificar o nosso corpo, né, com um só, que eu acho que dá bastante trabalho, mas é o caminho, porque vamos virar pó, vamos virar purpurina, acabou, e agora para onde eu vou? É a consciência que vai. É o Exato. grado, né? O reino está dentro de nós. E como que é esse reino, né? Não é individual, é um reino coletivo. É uma permissão de viver esse grande sol, esse grande energia, esses... Nossa, assim, se a gente acessa o amor divino, te eleva, te vai para um lugar muito, muito, muito acolhedor, né? Então vai da crença de cada um mesmo, e se respeitar. Se você vai para o céu, céu, ai, vai para o inferno, credo, né? Daí, não, enfim. Enfim, agora eu vou devanear aqui, que a gente vai filosofar e vai longe. Ô, gente, isso que a Cláudia tem vergonha de falar, tá? Ó, vocês estão de prova aí. Ah, A Cláudia foge de falar na internet, que eu já falei pra ela que eu vou aí dar na cara dela, que eu vou aí pro sul. Ó, quando eu for aí pro sul, vocês me aguardem. venha, Algumas venha. pessoas minhas estão aí e quando eu for aí, eu vou estapear todo mundo. Não, a gente vai combinar, vai fazer algo bem bonito aqui. É. E o Ale perguntou, né, se a chama-trina também era arquétipo aí em cima. Sim, é arquétipo. A chama-trina é a chama de Cristo, do coração do Cristo cósmico. Então é arquétipo, sim. Entra na cromoterapia também. E, gente, só tudo isso que falamos, que não é quase nem o começo. Hoje a gente deu uma palhinha para vocês, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do trabalho da Cláudia, Cláudia Aquariana maravilhosa, que sempre tem algo a falar, mas eu acredito que ela vai parar de se esconder e se mostrar. Ô, Clau, o que você tem para falar para as pessoas, o que nós temos para falar para as pessoas, elas não precisam, mas é necessário. Muda
o tom. Porque precisar entra em escassez. Então, quando você precisa de algo, você emite uma escassez. E quando é necessário, não é escassez. E tudo isso que você disse é necessário. E existem várias formas de falar, né? E nós, como somos espiritualistas, a Cláudia, a gente é alquimista da natureza. Eu sou alquimista de almas. E é um trabalho complementando o outro. Porque um não anda sem o outro. Nós não somos ninguém sem a nossa natureza, sem as pessoas que estão ao nosso lado de verdade, nos inspirando, nos instigando, né? Eu instigo a Cláudia o tempo todo. E até para a gente se falar, gente, é um desafio, porque Dona Cláudia é uma mulher mega ocupada, entra aqui na minha agenda louca também. E é um desafio, mas a gente supera, né, Cláudia? A gente acha uma, acha outra no Instagram, daí vai pro WhatsApp e a gente vai se achando. E calhou de ser hoje porque era para ser hoje. Então, assim, tem quase 2 anos que eu e a Cláudia se conhecem e agora que a gente conseguiu fazer uma live. Mas depois a gente vai trazer mais alguns conhecimentos para vocês, para nós também. Contate a Cláudia, ela pode bolar para você um elixir personalizado, de acordo com as suas necessidades. Se você quiser, faz uma consultoria de arquétipo comigo, eu te passo uma relação, passa para a Cláudia. Ela vai fazer um elixir especial, sob medida para você, com as suas necessidades. E ela entende de arquétipo, ela não é uma pessoa leiga, ela sabe também o que fala. Por isso que estamos batendo este papo de arquétipo aqui, com segurança, porque eu não vou chamar uma pessoa para passar vergonha. Então a Cláudia não é essa pessoa, ela é uma pessoa que conhece, estuda. Então, nós fazemos os trabalhos juntos. E nós vamos fazer trabalho junto também, né, Cláudia? A gente vai sentar ainda para botar no papel. Tá no astral, né? Tá no astral, já tá lá. Logo nós puxa para cá, já só faz o download para cá. E é isso, minhas pessoas da Cláudia, eu agradeço a todos vocês pela paciência neste domingo maravilhoso, por estarmos aqui conversando, vocês contribuindo para nós falarmos, né? Trazermos aqui o assunto. E pela companhia, eu agradeço. Se precisar de terapia, eu estou aqui. Cláudia está aí, tá? A Cláudia é alquímica, ela é maravilhosa. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, trabalho com espiritualidade também. E nós fazemos esse trabalho para nós primeiro, porque é primeiro em nós, depois no próximo, com muito amor, respeito e dignidade. Cada um que senta à nossa mesa é uma vida, e toda vida é preciosa, toda vida é valorosa. Então é isso, meus amores. Clau, deixa suas considerações finais. Eu amei a nossa live, a nossa conversa, foi maravilhosa. E se você não fizer live, eu vou aí e dou na sua cara. Boa hora. Eu te agradeço, né, por me desafiar. E é isso, é um ato de coragem mesmo, assim, que a gente, pra vida, né? Abrir o olho é coragem. E confiança que a gente está sendo bem guiada, né, nesse caminho. Não tenho dúvidas disso, que Deus fala com a gente o tempo todo. E essa semana vai ser uma semana de lua cheia. Então, as nossas intenções, todas nossas águas, né, as nossas grandes nossas ondas, né, de energia e de conexão, assim, é simbólico, né, ao mesmo tempo que acontece no céu, acontece na terra. Então, estar atento a isso, né, se hidratar, tomar água, os chás, né, bebidas quentes, né, me vem aqui o Tomilho quer falar. Tomilho, orégano, né? Cuidar desse sistema respiratório, da mente, principalmente, porque é isso. Eu só peço, tive
muita resistência em vir na internet falar. Então, eu fico feliz, porque às vezes quando eu recebo esses convites assim, é só faz saber que, né, que é seguro, tá tudo bem, a gente, né, quem gosta, gosta, quem não gosta, sai, quem não quer assistir também tá tudo certo. Então, essa autocobrança, porque ai, sempre tudo tem que ser perfeito, né? Nossa, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E com certeza o trabalho da Suelen é muito, muito incrível, né? Veio umas conexões muito fortes nossa. Então, tem muita coisa para ser falada, não sendo preciso, mas é necessário falar, porque a gente só está se lembrando, né, de quem somos e para onde a gente vai. Então, é, é isso, é continuar plantando, é um momento de colheita, né? Então, a lua cheia lembra a gente de colher, de ter aquele momento de meditar e lembrar o que foi feito na lua nova, o que foi, o que você passou por aquele momento, né? Então, nós mulheres nesse lugar mais sensível, é de se observar mesmo, assim, de ter aquele caderninho teu íntimo, assim, né? De ter esse momento sincero de reforma íntima, de você olhar e falar, puxa, não tô legal aqui, né? Assumir esse papel. Então agora é o momento mesmo de assumir os papéis. E então por isso que todos que estão, que vê, né, que vão assistir aqui, que estavam aqui, que estão ainda, é um ato de coragem, né? Ouvir tanta coisa, a família tá ali, estão assistindo filme, né? Então é uma doação também, é uma forma da gente chegar e de vocês se nutrirem para poder também expandir isso, porque é sobre isso, né? A gente toca, a gente vai fazendo essa grande, essa rede, né, de apoio, a gente conseguir ter dias mais saudáveis, mais felizes, mais agradáveis, né? Mais honestos mesmo, assim. Então, a Cleópatra e todas essas mulheres incríveis que nos inspiram a ser mulheres incríveis, né? Enfim, todo o legado, em todo o campo da vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos mais íntimos, né? Despertando essa nossa essência, assim. Então, gratidão. Que essa semana e todos os dias a gente consiga ser honestos com a gente mesmo e nos elevar para que a gente seja realmente pessoas melhores, né? É isso. É. Também eu vou agradecer a Simone, ela tá aí. Ela entrou e eu não falei boa noite para ela, mas ela tá aí. A Simone também é uma cliente, amiga, paciente. E ela falou que ela precisa do Raiz Feminina. Si, para você o Raiz Feminina vai ser incrível. Porque eu tô tratando com assim muitas camadas, né, o Cláudio. Então, aí também vale a pena para ela usar, porque ela tá em um momento de descoberta também. O Alexandre, que tá aí, o Ale também pode pedir um elixir para ele, porque não é porque é homem que ele não vai ser atendido, né, Cláudio? Nós atendemos, com certeza, e tratamos também da questão masculina. Eu estou tratando também muita coisa com o Ale, da espiritualidade, tudo. E a minha mamãe que está aí, né? Minha mãe maravilhosa, sempre está aí. E as outras pessoas que estiveram conosco, né, até agora. A galera da Clau, que tem também uma galerinha da Clau aí. E assim, gente, isso, isso tudo que você está vendo somos nós, eu e a Cláudia. A gente é isso que a gente está falando aqui, né? Então, venha conhecer mais o nosso trabalho. Perguntem se tiverem alguma dúvida. Vem para uma sessão de atendimento. A gente conversa, a Cláudia é boa de bater papo, tá? Ela só fica se escondendo. E eu vou botar um pavãozão bem grande para ela botar essa cara no sol, né? Para ela botar essa cara no sol. Deixa eu ver. Ô, Lígia, tá gravada a live, tá? Depois vai subir para o nosso canal, aí você vê. Você entrou tarde, mas você vai ver porque a gente vai deixar salvo no perfil, tá? Então é isso, meu povo, meus amores. Que todos tenham uma excelente semana, né? Vamos iniciar o mês de julho, maravilhoso, tá? Isso, tem. Meu Deus. Oi? Tem isso também, começa início de um novo mês. Exato. Novo ciclo. Nós já estamos aí agora partindo para o fim do ano. A gente já está agora na reta final.
Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem na energia de Cleópatra, Afrodite, essa energia do amor, da conectividade, do respeito, do poder e do amor da fonte que tudo é, que sempre nos abençoa e sempre nos deixa aqui conectados com pessoas que ressoam na nossa energia. Então Uhum. é isso. É isso. Beijo. Beijo, obrigada, Clau. Obrigada eu. Amém. Eu também. Tchau, tchau. E é isso. Beijos. Até a próxima. Até.